Vocês, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 2 e versículo 3. Versículo 2. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito disse o quê? Separem-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo as mãos sobre ele, os despediram. Diga para mim, o Espírito Santo, ele fala comigo. Você tem certeza? Então diga, o Espírito Santo. O Espírito Santo. Ele fala comigo. Ele fala comigo. Glória a Deus. É por isso que os nossos projetos em Cristo vão se realizar. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos, assenta no seu lugar. Quem está em casa, aumenta o som para você ouvir. Olha, faz anos que eu venho aqui todo domingo falar sobre a palavra de Deus. Anos que eu estou aqui todo domingo pregando sobre o Evangelho de Cristo. Mas quando nós falamos do Espírito Santo, a situação é outra. Quando a gente começa a ouvir e falar e repetir o que o Espírito faz na nossa vida, o que Ele faz através das nossas vidas, então a história da nossa vida, ela muda. Ela muda, porque uma igreja, o que faz diferença numa igreja é o Espírito Santo. O que faz diferença na sua vida é o Espírito Santo. Não é o que você tem, não é o que você possui, não é o seu grau de conhecimento intelectual, mas o que muda a história da nossa vida é a presença do Espírito Santo. É o ouvir a voz do Espírito Santo. O que nós lemos nesta noite é sobre a igreja estar orando e o Espírito Santo dar uma palavra. O que ele diz? Separem-me. A quem mesmo? A Barnabé e a Saulo. Mas qual era o objetivo? Separem os dois. Um para pregar e outro para custear. Saulo e Barnabé. Para a obra que os tenho preparado. Mas isso acontece no momento de oração, de jejum e de adoração. A pergunta nesta noite para você é: quantos projetos você já fez na sua vida? Eu já fiz vários. Vários. Principalmente quando chega no final do ano, né? A gente começa a fazer projeto. O que eu espero para o ano que vem. O que eu quero que aconteça na minha vida no ano que vem. Alguns são projetos longos, né? Vão demorar anos para acontecer. Mas você já fez o seu projeto ali, já preparou. Agora a pergunta é: quantos projetos você já fez na sua vida? A igreja de Jesus Cristo, que estava orando, quando ouviu a voz do Espírito, é a igreja que fez o projeto de buscar a Deus e de ter a presença do Espírito Santo com eles. Não é uma igreja de crente, mas é uma igreja de pessoas que têm um projeto de vida. Quantos projetos você já fez? E desses projetos todos que você já fez, quantos desses projetos você realmente se dedicou? Às vezes você faz um projeto de estudar, começa e não termina. Às vezes você faz um projeto de construir algo, começa e não termina. Em Lucas, Jesus ele diz assim: olha, quando você for fazer alguma coisa, você deve ponderar tudo o que você vai fazer. Em Lucas 14, 21. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro a calcular e verificar se tem os meios para construir? Para não acontecer que, tendo lançado o alicerce e não podendo terminar a construção, todos vão olhar para você e vão zombar e dizer: pois é, começou bem, mas não terminou.
Eu acredito que todas as pessoas que aceitam Jesus como seu único e suficiente Salvador, eles aceitam porque eles querem ir até o último dia de vida com Jesus. Faz um projeto: eu vou receber Jesus, eu vou levantar minha mão, eu vou descer as águas do batismo e eu vou até o último dia. A maior dificuldade da igreja primitiva eram as pessoas que estavam esperando Jesus voltar. Já passou 50 anos, ele não veio. Já passou 60 anos, ele não veio. Já passou 70 anos, ele não veio. Acho que ele não vem mais. Então começa a apostasia da fé. Mas nos dias de hoje, quantos anos se passaram, né? Décadas. Milênio se passou e nós estamos aqui aguardando a volta do Senhor Jesus. Mas nós fizemos um projeto para a nossa vida, que é receber Jesus e ir com Ele até o último minuto de vida. Agora, a quantos projetos na sua vida você se dedicou? É uma pergunta. Quem é mãe se dedicou a criar os filhos. Quem é pai se dedicou a criar e alimentar os seus filhos. Quem é professor se dedica em ensinar. Quem é aluno precisa se dedicar a aprender, porque é aluno, é aprendiz. Agora, na nossa vida, tudo exige uma dedicação. Porque se a gente começa alguma coisa e não vai até o fim, você começa, vamos lá, dona de casa. Ela começa a lavar roupa, deixa ali, vai fazer almoço, ela deixa o almoço lá fazendo, aí ela volta, vai limpar a casa. Então ela nem terminou a roupa, nem fez o almoço, nem limpou a casa. Ela vai ter que voltar terminando, não é isso mesmo? Vai ter que lavar, vai ter que pendurar no varal e depois vai ter que tirar. E depois de tirar vai ter que guardar. Porque não é só colocar a roupa na máquina. É pendurar a roupa no varal. É tirar a roupa do varal. É dobrar a roupa, é colocar nas gavetas, é alinhar as roupas, é pendurar, porque senão o serviço fica incompleto. Se você vai fazer almoço, você precisa fazer almoço e lavar a louça, e limpar o fogão, e guardar as panelas, e retirar a mesa, e guardar os pratos, e pegar aquela comida e não deixar na panela em cima do fogão, não. Você precisa tirar da panela, precisa colocar nas vasilhas, precisa guardar na geladeira, porque senão a comida pode estragar. É como um homem, ele começa a limpar o carro, mas ele não termina, o carro nunca vai ficar limpo. Ele começa a fazer um serviço e ele não termina. Então tem que começar e terminar. Isso chama dedicação. Eu estou dedicado a fazer isso, eu me propus a fazer e eu vou até o fim. E essa é a nossa vida com Deus. Não é sobre o que você fez há 20 anos atrás. Não é sobre o que você sentiu no culto passado. Não é sobre o dia que você foi usado por Deus para dar uma palavra para outra pessoa. Não é sobre isso. Não é. É como você está vivendo o Evangelho de Cristo a cada dia. Aí você diz, porque eu tenho tanta vontade. Mas eu tenho tanta vontade, sabe por quê, pastor? Porque olha isso, não, você não tem não. Porque não é como você faz. Você conhece a história de alguém que estava hiper, super, mega comprometido e de repente apagou a chama. Por que a chama se apaga? Nós começamos. Jesus falou, se você vai começar uma construção, você precisa pensar que o primeiro é o alicerce. Não dá para você ir lá, vou comprar o material para fazer uma construção. Então o que você vai fazer? Eu vou comprar primeiro o acabamento, porque vai que esse piso acaba e aí eu não vou mais comprar desse jeito. Aí você vai lá e compra o piso, só que você não comprou os tijolos,
não comprou areia, não comprou a pedra, não comprou o cimento e não comprou os ferros. E agora? Depois eu faço isso. Então você precisa primeiro, com o projeto em mãos, começar pelo alicerce. É nossa vida cristã. Qual é o primeiro passo da nossa vida cristã? É compreender que Jesus Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados. Esse é o primeiro passo. Essa é a planta para a construção. Qual é a planta? Jesus morreu na cruz pelos meus pecados. Muito bem. Então agora eu vou frequentar uma igreja. Eu não preciso frequentar a igreja para dizer que eu estou com Deus. É assim mesmo? Não é assim. Você está agora frequentando uma igreja. Você está lá no terreno, olhando o terreno e marcando com os piquetes o terreno que você vai construir. Aí agora você vai comprar a terra, comprar areia e comprar a pedra. Não, porque Deus falou comigo e eu tenho que sair. Calma, você nem viveu sua vida cristã. Você nem começou sua vida de oração. É por isso que muita gente começa bem e termina. É por isso que muita gente começa e de repente ele para. É porque eu fiquei desanimada, eu fiquei desorientada, eu fiquei chateada, eu fiquei magoada, eu fiquei aborrecido. Olha, não dá certo, porque comigo não é desse jeito, porque eu aprendi de outro jeito, porque para mim tem que ser assim, porque tem que ser daquele jeito. E tem, calma. Agora você vai comprar o material básico. Qual é o básico? Descer as águas do batismo. Eu vou orar. Eu não sei orar, pastor. Senhor, eu estou acordando agora e eu quero um dia abençoado. Acabou. Você está começando a aprender a orar. Não, porque tem dia que eu oro, jejuo, falo na língua dos anjos, eu pulo, eu revelo, e Deus fala comigo, e Deus me dá visão, e Deus me dá revelação. E no outro dia, cadê? Não estou com vontade de ir na igreja, eu não estou com vontade de fazer nada para Deus, estou aborrecido. Não, calma, você começou a obra, mas você não terminou. São projetos que nós precisamos caminhar um passo de cada vez. É um passo. A vida cristã sua pode acabar hoje, quando você chega em casa, deita para dormir e não acorda mais. Acabou a sua vida. Vai começar a vida do outro lado. Mas ela pode durar 80 anos, e que dure 80, que dure 90, que você viva muitos anos. E esses anos todos que você viver, você precisa estar com Jesus. Não é o que falo, não é o que eu mostro para as pessoas que eu sou, é o que eu sou realmente, com as obras que eu realizo. Porque a fé sem obras é morta. Tiago, Bíblia. Então você está lá, batizou nas águas, e agora você vai começar a orar. Quantas horas eu tenho que orar por dia? Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, que diz que nós temos que orar sem cessar, o tempo inteiro. Mas eu não consigo. Então começa fazendo oração de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos. Quando vê, você está orando o tempo todo. Começou a orar. Agora você vai ler a Bíblia. Não entendo nada, pastora. Tá bom, mas lê. Começa lendo Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Volta, lê Atos e volta. Lê Gênesis. Ai, mas eu não entendo nada do livro de Números. Mas leia, é a genealogia dos judeus. Ah, mas eu estou lendo Deuteronômio. Olha, está lá, porque Deuteronômio é a repetição dos 5 livros. Você vê que é tão importante ler a Bíblia, que Moisés, escreve Gênesis,
Êxodo, Levítico, Números e repete tudo de novo. Deuteronômio, o livro das repetições. Aí só então, eles começam contando as histórias do povo judeu. Aí você vai lendo. Quando você chegar em Daniel, se você achar muito difícil, você para. E vai lendo o Salmo, vai lendo Provérbios. Aí quando você chegar lá no final em Apocalipse, você para. Aí você volta a ler Daniel e depois você lê Apocalipse. É isso mesmo, pastor, não entendi nada. Vai lendo sem entender. Lê uma, lê duas, lê três, lê quatro, lê cinco, lê 6 vezes a Bíblia. Dá para você ler o ano todo. Lê 1 ano, 2 anos, 3 anos. Vai conhecendo. Agora eu garanto uma coisa para você. Cada dia que você lê a Bíblia, ela é diferente. É isso mesmo, não? Hoje você lê Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes. Ele guia-me mansamente às águas tranquilas. Amanhã você vai ler e vai estar diferente. Por que mesmo? Porque a Bíblia é a palavra viva de um Deus vivo. Por isso que é diferente, mas é a palavra de Deus. Então precisa ler. Você está preparando o alicerce, entenderam, igreja? Aí você vai começar a construir. Como você começa a construir a sua vida cristã? Frequentando os cultos. Está construindo a vida cristã. Está lá botando um bloco, uma lajota, um bloco, uma lajota, uma lajota, uma lajota. Você está construindo sua vida cristã. Como que constrói a vida cristã? Frequentando a igreja. Vindo para o culto. Assistindo o culto. Mas eu já vim no culto, pastor. Que bom que você veio, vem de novo. Aí você está chegando na janela, lá na janela. Janela é para quê mesmo? Para iluminação e para quê? Ventilação. É isso mesmo. Então você está construindo. O que é a janela? Santa Ceia, meus irmãos. Santa Ceia. Quem respira sem ceia? Como o cristão fica sem vir no culto de Santa Ceia? Ele está doente, pastor, está no hospital. A igreja leva a ceia lá. Não, ele está com saúde, mas hoje ele não está com vontade. A ceia não é facultativo, meus irmãos. A ceia é o sacramento. A ceia é o mandamento. Jesus disse: eu quero que vocês se reúnam e participem da Santa Ceia. Por quê? Para vocês trazerem à memória. Trazer à memória. O que mesmo? Tudo o que eu tenho ensinado para vocês. É isso mesmo, não? Então um cristão que não toma Santa Ceia, ele está construindo uma casa sem janela. Você já viu uma casa sem janela? Já viu? Já, né? Tinha uma irmã aqui da igreja. O marido foi internado no centro de recuperação, ficou 5 anos fora. E ela ficou aqui, né, na cidade, não tinha pai, não tinha mãe. Tinha uma criança nova, um bebezinho. E eu regularmente ia fazer uma visita para essa irmã. Sempre eu ia lá. Cada 15 dias eu estava lá. Todas as vezes que eu fui lá, nenhuma vez eu vi a porta aberta. E aquela casa não tinha uma janela. Não tinha um vitrozinho pequeno desse, pequenininho, que o pessoal puxa, aqueles vasculantes pequenos, não tinha. Eu sempre ficava imaginando como ela faz num dia de chuva, com toda a casa fechada, sem uma ventilação. A gente não imagina essas coisas, porque você fechar a janela é uma opção, mas você não ter a janela na sua construção não é uma opção. Então, quando você está construindo a sua casa espiritual, é preciso ter janelas. Santa Ceia, comunhão com a igreja, culto de oração, joelho dobrado. Porque uma igreja que não ora é uma igreja que vive uma vida fantasiosa, vive só do momento, mas a gente precisa de oração. A igreja precisa de oração. O louvor é maravilhoso. A palavra, o término do culto, a hora do dízimo e da oferta, mas a oração, ela é essencial na nossa vida. Então quero dar um conselho para você. Se você não dá importância à Santa Ceia, volte seu coração para Jesus nesta noite e diga: Senhor, me ajuda. Eu preciso viver a minha vida cristã.
Porque você começou um projeto. Você começou se dedicando. Não, eu quero Jesus, irmãos, aceitar Jesus é arrumar briga com todo mundo. Não é verdade? É verdade. Quando você aceita Jesus, você arruma uma briga. Primeiro com os colegas, né? Vai virar crente. Arruma briga com a família. Não fale esse assunto que a irmã chegou. Muda o assunto. A irmã aí, ó. Aí o pessoal todo vai beber. Fala, não põe a bebida aí. Porque, ó, o irmão, ó, chegou. Aí você está lá numa vida financeira, abençoada, ele fala assim, com certeza, quando termina a oferta, passa lá a divisão e ele pega um pouco. É verdade, irmãos. Aí quando você está numa vida financeira mais regrada, mais apertada, mais difícil, ele fala assim, vai lá dar seu dízimo na igreja, vai lá dar dinheiro na igreja lá, é assim que está vivendo. Viu o que você está ganhando? É verdade. Então quando você aceita Jesus, quando você começa o alicerce, quando você começa a construir a casa, você arruma uma briga. Poucas pessoas vão se identificar e vão dizer, que bom, nós estamos orando por você, Deus está com você, Deus vai te abençoar, Deus está do seu lado, porque é assim. Construir uma casa do nada, construir uma vida com Deus não é brincadeira. Não é. Quem já construiu casa aqui sabe disso. Ninguém nasceu aqui milionário. E todo mundo sabe, uma reforma é um problema. Construir uma casa é um problema. Pagar uma parcela de uma casa é um problema. É uma bênção, mas é um problema. É uma dificuldade, é um projeto que precisa ser, como é que fala? Alimentado todos os dias. É a sua vida cristã, é a minha vida cristã. Tem dia que a gente acorda e fala assim, ai meu Deus, mais um dia. Porque você está completamente cheio de problemas. Mas você sabe que você tem Deus. Ah, porque o diácono Gonzaga está orando pela minha vida. Que bom, aleluia, obrigado, Deus abençoe. Ah, porque o intercessor aqui, o Rick, está orando pela minha vida. Que legal, que bom, Deus abençoe. Mas é a minha vida, é o meu projeto. Sabe o que Paulo diz? Combati o bom combate. Acabei a carreira, guardei a fé. Eu combati. Ele não disse, a igreja combateu por mim. O povo combateu por mim. Ele diz, eu combati. É o meu alicerce, a minha construção. É a minha vida com Deus. É a sua vida com Deus. Você já passou das janelas, é isso mesmo, não? É isso, não? Agora, quando passa da janela, começa a dar alegria, né? Quem já construiu aqui sabe disso, né, irmão? Você fala, nossa, ó, tá quase lá. Aí você está nas últimas fiadas lá em cima para colocar o telhado. Aí anima de verdade. Eu vou pôr laje na minha casa. Que alegria. Depois eu vou pôr um telhadão daquele mesmo. É um projeto que você tem. É a sua vida espiritual. É crescer, é continuar. Não é parar. E aí você vem com telhado. Você acha que o telhado é barato? Ah, pastora. É difícil, é difícil. Um telhado é caro, irmãos. É caro, mas dá uma vida na casa. Dá uma vida na casa. Sabe, o telhado é a proteção. E nós precisamos de proteção. Nós precisamos cumprir a palavra de Deus para ter proteção. Dízimo e oferta é proteção. Malaquias capítulo 3, versículo 8. Em que vós me roubais, versículo 9. Nos dízimos e nas ofertas alçadas, versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro e fazei prova de mim. Pode chover, quero ver se vai goteirar. Aqui a gente teve um problema. A gente cobriu a igreja todinha com telha de... É alumínio que fala, Josenil? Galvanizada. Aí a gente cobriu, de repente começou a chover. Chovia aqui de montão, chovia ali, chovia aqui no meio, chovia ali, mas... Aí o Josenildo trabalhava numa empresa, contratamos a empresa, compramos as telhas. E aí ele veio aí com o patrão dele aí, né? Subiram as telhas, trocaram tudo, fizeram forro, trocou tudo, ficou tudo bom. Pois é.
Mas daí estava vazando lá. A gente teve que chamar um serralheiro para resolver esse problema aí para nós. Pois é. Cobertura espiritual. Nós somos crentes, irmão. Nós somos evangélicos, nós somos crentes. É isso aí. E nós precisamos ter a proteção de Deus sobre a nossa vida. Outro dia o irmão subiu aqui, ele deu uma palavra. Eu estou encantada até hoje. Eu nunca tinha visto ninguém falar com você, Deus. Ô, irmão, nós temos tanto ano de igreja, não dá para a gente ficar remendando, fazendo. Nós temos que fazer a palavra. É a palavra de Deus, irmão, sobre a nossa vida. Não, pastora, mas, meus irmãos, é Bíblia. Nós estamos construindo uma casa, nós temos um projeto, nós estamos caminhando rumo ao céu, ao nosso projeto. Dízimo e oferta é bíblico, é palavra de Deus sobre a nossa vida. Não é velho, não é novo, não é para o rico, não é para o pobre, não é para quem pode, não é para quem não pode. É Bíblia, é palavra de Deus. Não é dessa igreja, não é daquela igreja, não é da outra igreja, é da Bíblia. Acabou. Não dá para argumentar com algo que nós estamos construindo e esperando que fique bom. É um projeto, nós temos esse projeto. Aí as coisas não dão certo, a gente quer sempre falar, mas por que não deu certo? Por que isso aconteceu? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Ou então você diz, eu não preciso disso porque minha vida está boa. Olha a vida que eu vi, minha vida é boa. Eu sempre vivi assim, meu pai viveu assim, minha avó viveu assim, meu tio viveu assim, meu primo viveu assim, meu amigo viveu assim, meu irmão viveu assim, mas agora você está construindo a sua casa. O que Jesus diz sobre casa mesmo em construção? Sobre o pessoal que construiu a casa na areia e o outro que construiu a casa na rocha. A casa que estava na areia deu vento e a casa... E a casa que foi construída sobre a rocha, veio o vento, veio a tempestade e ela não caiu. Porque se você construir a sua casa sobre a rocha, que é Jesus, e Jesus é o verbo, e o verbo é a palavra que habita entre nós. É palavra, não é para mim, não é para ele, não é para ela. Não é para quem está de pé lá atrás, não é para quem está lá em cima, não é para quem está aqui na minha lateral, ou para quem está ali na sala de transmissão, ou para você que está em casa. A palavra de Deus é para todos nós. Todos nós. De todos os lugares, de todas as nações. Ou eu construo a casa, como ela precisa ser construída, com todos os projetos. Mas pastor, eu não sei nem quanto eu ganho. Quando eu ganho já está tudo penhorado a minha vida. Está tudo, não tenho o que fazer. Olha, irmãos, eu não sei como você vai fazer. Mas só existe uma palavra de Deus para nós. Não existe duas e não existe três. É uma palavra. Ou eu vivo ou eu continuo vivendo minha vida. Agora pensa na sua vida, na sua dedicação e na sua vida com Deus. Cobriu a casa, agora vem o acabamento. Agora eu vou pensar no acabamento. Bom, agora tem hidráulica, tem elétrica, não é isso mesmo? E aí eu vou para o acabamento. Ah, meu Deus. Quem construiu aqui sabe. Você parcelou em quantas vezes o acabamento? 60%. Quantas vezes? Você parcelou? Pastor, eu já parcelei, mas ainda não terminei. Ainda tem bastante coisa para fazer. É isso mesmo? É? Tem muita coisa ainda para comprar. Falta um lustre. É? Tem bastante coisa lá, pastor. Estou morando, mas ainda não terminei. O acabamento, meus irmãos, é aquilo que o povo fala, acaba com a pessoa que está construindo. Mas quanto mais você se dedicar, mais resultados você vai ter. O acabamento, você precisa ir até o final. Aí você precisa do que mesmo? Dedicação. Estou cansado, vou continuar. Estou cansado, vou continuar. Estou chateado, vou continuar. Ah, porque eu acho que foi injustiça. É injusto comigo e foi injustiça. Tá bom, e com Jesus também foram muito injustos.
o que nós não podemos é parar. Parar não. Eu aceitei Jesus em 1979. Batizei nas águas em 1980. Em outubro de 1979. Em abril de 1980 eu batizei nas águas. De lá para cá eu nunca faltei uma Santa Ceia. Eu só faltei um culto de domingo. Desde 1979, um culto de domingo. Que foi quando eu fiz cirurgia de vesícula. E eu saí do hospital no sábado. E no domingo eu achei que eu estava boa para vir no culto. Aí todo mundo veio, eu vim a pé. Saí de casa aqui, moro aqui na rua de trás. Saí e vim. Quando eu cheguei na metade do caminho, não aguentava andar. Então eu tive que parar, respirar, voltar para casa e sentar. Não, esse dia eu não consegui vir. Não sei, como eu fiz aquela cirurgia que é por vídeo, eu achei que estava boa. Não tinha corte, não tinha nada, tudo legal. Então vim com tudo. No meio do caminho voltei para casa. Faltei aqui na igreja. Um domingo. Um domingo. Nunca faltei na igreja. Eu tenho uma dedicação de estar diante de Deus. Porque eu quero estar diante de Deus. A gente quer estar, né? Ah, vem de manhã porque eu não posso vir de tarde. Vem de tarde porque eu não... É uma igreja que tem 3 horários de culto. A pessoa não toma ceia no domingo, quer tomar na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Mas domingo teve 3 cultos, teve Pedro Leme, Cruzeira Velha. Nós precisamos, meus irmãos, olhar para a nossa casa espiritual. Quanto mais dedicação, mais resultado. A gente precisa começar o alicerce. Não desistir. Continuar orando, porque a oração fortalece. Continuar na leitura. E depois da casa pronta, a minha irmã, ela construiu uma casa. Minha irmã mais velha. Ela construiu uma casa e ela fez o dia da inauguração da casa. Eu fui na inauguração. Teve uma churrascada, uma festa, porque a minha irmã não tinha onde morar, meus irmãos. Ela morou a vida inteira num cômodo pequeno com 6 crianças pequenas. 6 crianças pequenas. Ela tinha uma cama, ela não tinha uma panela, ela não tinha uma vasilha, ela não tinha nada. Então, quando ela conseguiu construir uma casa, ela fez uma festa. E nós fomos na festa. Aí você constrói a casa, tem o prazer. Hoje vou fazer uma janta para os meus pais. Hoje vou fazer um jantar para minha amiga. Hoje vou convidar fulano para tomar um café. Hoje eu vou convidar, sabe o que é isso? Isso é missões. É missões, é pregar o evangelho. É mostrar para as pessoas o que Jesus fez para você. O que Ele está fazendo na sua vida. Isso é ser missionário. É a igreja de 2 asas. É a igreja que voa. É a igreja que voa sobre a oração, sobre a vida dedicada e sobre missões. É a igreja que Jesus chamou você para ser. Mas como que eu vou conseguir tudo isso, pastor? Nós lemos aqui, orando, jejuando. O Espírito Santo vem e Ele diz: separa a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho preparado. A igreja orou por você, por isso que você está aqui. Alguém orou por nós, nós somos fruto de oração. Nós somos fruto de dedicação, fruto da palavra de Deus. Nós todos aqui somos fruto de oração e fruto de dedicação. Eu não sou muito nostálgica, sabe? Eu sou uma pessoa do presente. Eu não sou uma pessoa que relembra, porque aquele dia eu tenho, sabe, eu sou bem presente, bem pé no chão. A pessoa pensa, eu estou lembrando de 20 anos, de 30 anos. A memória minha é viva, eu lembro bem. Mas eu sempre penso no dia de hoje. Se eu partir para Jesus hoje, amanhã, se eu partir para Jesus amanhã. Eu não sou apegada a nada. Não sou apegada às coisas materiais. Eu não tenho essa questão de apego, de roupa, sapatos, essas coisas. Não tenho nada, sabe? Não, porque esse copo aqui é meu, ninguém pode pôr a mão. Eu não tenho isso. Eu não tenho esse problema. Mas quando uma pessoa é apegada na terra, ela precisa transferir esse apego para Deus, para as coisas de Deus.
para a vida com Deus. Então transfira esse apego que você tem para as coisas com Deus na sua vida. Transfira ele, busque a Deus e fale com Deus e diga: Senhor, eu preciso ter uma vida dedicada. Quando você sair do culto hoje, eu quero que você entenda essa imagem que você está vendo. Projetos. Eu comecei no dia que eu recebi Jesus como meu Salvador. Eu comecei um projeto na minha vida. E eu vou até o final desse meu projeto. Com dores, com alegria, com saúde, sem ela. Mas eu vou até o final. Sabe por quê? O salmista Davi, ele diz: eu fui moço, hoje eu sou velho, mas eu nunca vi, sabe o que é isso? Nunca vi quem? O justo mendigar o pão, nem a sua descendência passar necessidade. Eu nunca vi. Quando a avó do Brendo morreu, ela deixou uma casa para cada filho. Ela lutou por tudo aquilo, mas ela fez algo melhor do que deixar uma casa para cada filho. Ela pregou o evangelho para todos os filhos. Todos. Quando ela conheceu Jesus, ela começou a trazer a família para Jesus. Ela começou a pregar o evangelho para os filhos. A vida dela era falar de Jesus, mas ela tinha um filho que tinha ido embora quando era jovem e tinha andado para o mundo. Então ela começou a buscar: onde está meu filho? E começou a ir num lugar, no outro, e ela descobriu onde ele estava. Ele estava em Jacareí. Ela pegou o carro com a Fátima, foi lá: meu filho, vamos voltar para casa. Trouxe o filho para casa, construiu lá uma casa para o filho, é uma casa que ele tem lá. E ela pregou o evangelho para esse filho, e ela orou, e ela jejuou, e ela dedicou a sua vida à sua família. Quando nós fomos embora hoje à noite, para nossa casa, a nossa vida, ela vai ter um rumo diferente. Porque dentro de nós o Senhor vai colocar uma chama do Espírito Santo que vai arder continuamente. E nós vamos entender que fomos chamados por Cristo. E fomos chamados para ser servos, para ser filhos, para ser amigo. E nada vai nos tirar da presença desse nosso Deus. Nada. Mas nós vamos estar firmes, porque o Senhor nos chamou. Então eu quero convidar você nessa noite para se colocar em pé. Você que está aqui, você que está em casa, quero orar por sua vida. Que o Senhor Deus te dê uma semana de paz, de alegria, de bênção. Que você possa ter entendido o que o Senhor quer falar com você. E que você se dedique o seu coração, a sua alma ao Senhor. E diga para Ele: Jesus, eu te amo. Eu quero essa semana ter um momento com o Senhor. Que o grande amor do Deus Pai, que a graça salvadora do Senhor Jesus e que as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre a vossa vida, hoje e para todo sempre. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Você é bem-vindo. Estamos ao fim de mais uma transmissão e fica aqui o nosso convite. Se você ainda não conhece, venha conhecer a nossa igreja e participe dos nossos cultos. Fique ligado também nas nossas redes sociais: YouTube, Instagram e Facebook. IEQ Torre Forte Roseira. Que você seja impactado pelo poder da palavra de Deus e que Deus te abençoe.